أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Recitei os versículos 114 a 122. São 9 versículos de Surat Al-Baqarah, o segundo capítulo. A tradução destes versículos é a seguinte: em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Deus estava aqui só para juntando o contexto com a aula anterior, com a parte anterior. Deus estava mencionando aqui que os judeus e os cristãos, cada um dizem que os outros não vão entrar no paraíso. Somente eles vão entrar, vão ser perdoados, vão entrar no paraíso de Deus. E Deus diz que esses são desejos deles, que eles querem aconteça assim, mas não será acontecido assim. E agora fala, aqui o Sagrado Alcorão diz, e os judeus dizem, os cristãos em nada se apoiam, e os cristãos dizem, os judeus em nada se apoiam, embora ambos eles leiam o mesmo livro. O mesmo assim, disseram os que não tinham nenhum conhecimento, nenhum saber, como o que eles dizem. Mas Allah julgará entre eles no dia de ressurreição, no que respeita àquilo em que eles discordam. Antes eles tinham dito que os judeus diziam que os cristãos não vão entrar e os cristãos diziam que os judeus não vão entrar no paraíso. Agora veio parte ainda pior, em que disseram que os judeus dizem que os cristãos estão em nada incerto.
E os judeus dizem para cristãos, e os cristãos dizem para os judeus que eles estão em nada certo. E o pior é que os dois leem o mesmo livro. Mesmo que o Novo Testamento, em termos de Novo Testamento, os judeus dizem que ele não é a palavra de Deus, mas o Velho Testamento, os dois acordam que é a palavra de Deus. E mesmo lendo a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, os dois dizem que os dois estão em nada, não opõem em nada, não estão em nada em certo. Em primeiro lugar, levaram o primeiro passo dizendo que os outros não vão entrar no paraíso. A salvação é ligada somente para nós. E em segunda parte, em segundo passo, eles vieram até baixo, dizendo que os outros estão em nada incerto. E Deus disse que os dois leem o mesmo livro. E depois, Deus disse que o mesmo foi dito por pessoas que não têm nenhum conhecimento. Eles têm um livro, eles têm uma palavra, eles têm um livro sagrado que leem, e mesmo assim eles falam uma coisa que foi falado por pessoas que nem tinham nenhum conhecimento. Então, isso é a situação deles, isso é a situação em que eles foram. É uma situação de miséria, né? Que uma vez que eles começaram com conflito, com disputa, agora eles dizem que ninguém, a parte deles, excepto eles, está certo. Só eles mesmos estão certos e eles mesmos vão entrar no paraíso. Mas Deus disse que Allah, julgará entre eles no dia de julgamento, no que respeita àquilo em que eles discordam. Deus aqui claramente diz que Deus vai julgar entre eles no dia do juízo final. O islamismo nunca falou isso. O islamismo nunca vai dizer que só as pessoas seguidores do islamismo vão entrar no paraíso. Ou, como nesse versículo foi falado por judeus ou cristãos, muçulmanos não vão dizer que só os muçulmanos estão no caminho certo. Isso é a diferença entre muçulmanos e outras religiões. Qual é a diferença? É que os muçulmanos, o Sagrado Alcorão diz que cada religião, cada uma das religiões foi iniciada, na verdade, com veracidade. Foi fundada com profetas verdadeiros. Obviamente, ao longo do tempo, a palavra foi distorcida, mas até hoje existem algumas verdades nessas palavras. E à medida em que nós... qual é a medida de ver qual é o livro mais autenticado, ou qual é a religião que deve seguir, é que a medida é certa, a medida de ver a veracidade de cada religião é que aquele livro que contém mais veracidade, aquele livro que contém mais profecias, aquele livro que foi preservada, que não foi distorcida por mãos das pessoas e tem mais veracidade, deve ser seguida. Isso é a crença dos muçulmanos. Mas os muçulmanos, o livro dos muçulmanos, sagrado Alcorão, nunca negou que as outras religiões estão totalmente falsos, ou os fundadores dessas religiões eram falsos. Isso nunca foi proclamação ou reclamação proclamação do Sagrado Alcorão. E se todo mundo aceitar esse fato de que cada um contém um pouquinho de veracidade, cada um foi fundada com verdadeiros profetas, e essa disputa e discórdia entre as várias religiões poderia acabar em instantes. E depois diz, no próximo versículo, e quem é mais injusto que aquele
que proíbe que o nome de Allah seja glorificado nos templos de Allah e procura arruiná-los. Não era próprio que tais homens lá entrassem a não ser movidos pelo medo. Para eles é ignomínia neste mundo e para eles será um grande castigo no próximo. Deus diz que quem é mais injusto que aquele que proíbe que o nome de Allah seja glorificado nos templos de Allah. Isso é outra verdade que o islamismo introduziu para o mundo inteiro. E qual é essa verdade? Que no qualquer templo, qualquer mesquita, qualquer igreja, qualquer sinagoga, qualquer lugar em que o nome de Deus é elevado, nunca as pessoas devem proibir de glorificar o nome de Deus dos seguidores das outras religiões. Por exemplo, no caso do islamismo, o próprio prática do santo profeta era a seguinte, que ele não proibia nem dos cristãos, nem judeus de praticarem os cultos deles na mesquita. Deus disse que aquele é o mais injusto do mundo, que proíbe que a palavra de Deus, o culto de Deus, ou a recordação de Deus seja feita no templo de Deus. Seja, tanto for mesquita, sinagoga, um templo, uma igreja, qualquer lugar. É por isso, sempre que alguém peça permissão de fazer os seus cultos na mesquita, eles são sempre bem-vindos. Isso não é apropriado para ser humano dizer que na mesquita só os muçulmanos podem fazer oração. Tanto muçulmanos quanto os outros seguidores das outras religiões podem entrar e fazer orações das suas formas, das suas maneiras. Porque a mesquita, ou igreja, ou de qualquer outro espaço de culto é feito para glorificar um Deus único, para fazer recordação de Deus. Então, não é apropriado dizer que aqui, por exemplo, na mesquita, só os muçulmanos podem entrar. Isso não é verdade, isso não é bom. E por isso, Deus diz que se assim fosse estabelecida, essa regra fosse estabelecida para todas as comunidades, muitas disputas poderiam acabar de novo, né? Como eu falei no versículo anterior. Também uma maneira de acabar com disputas é que acreditar que cada um contém um pouquinho de diversidade. E a segunda regra é que na mesquita não deve ser proibido de entrar os seguidores das outras religiões. Isso era muito importante no tempo do Santo Profeta, porque no tempo dele, o que era o hábito ou o costume dos árabes? Eles, uma vez que faziam guerra com outros tribos, eles destruíam os templos deles. E uma vez que eles destruíam os templos, depois eles nem deixavam entrar aquele povo nos seus templos para fazer recordação, para fazer oração, para adorar, fazer adoração, né? E então, por um lado, eles destruíam o espaço deles e depois não deixavam entrar nos seus espaços para fazer orações. E o santo profeta, por um lado, estabeleceu a honra de cada lugar em que é feita oração. Isso pode ser um espaço dos muçulmanos, que é chamado mesquita, pode ser um espaço dos cristãos, que é chamado igreja, pode ser sinagoga, pode ser outro templo qualquer. O santo profeta, em primeiro lugar, estabeleceu a honra desses lugares e disse que você pode, se você tivesse que fazer a luta contra outro povo para defender a sua fé, pode. Mas, mesmo assim, você não tem direito de matar os pessoas de templos, as pessoas que tomem conta dos templos, e não têm permissão de destruir os lugares e o espaço de
culto, o espaço de fazer oração. E, em segundo lugar, permitiu que, independentemente de religião, cada um pode entrar na mesquita para fazer oração da sua maneira. Não é da maneira dos muçulmanos. Pode fazer oração da sua maneira, como ele quiser, na mesquita, né? E isso é uma regra que, se for estabelecida por todas as comunidades, poderia estabelecer a paz muito rápido, rapidamente, porque é uma regra em que poderíamos acabar com as diferenças, poderíamos acabar com vários tipos de conflitos e poderíamos focar mais nas coisas que são semelhantes. Depois disso, a Allah pertence o Oriente e o Ocidente. Assim, para onde quer que vos voltais, lá encontrará a face de Allah. Certamente Allah é bondoso, tudo conhecedor. Aqui muitos dos interpretadores foram muito longe e disseram que aqui Deus Todo-Poderoso disse que você pode fazer oração virando qualquer lugar. Mesmo que você virar para o Oriente ou para o Ocidente, você vai encontrar Allah lá, por isso não tem problema de virar qualquer lugar. E depois dizem que quando o outro versículo foi revelado, dizendo que você deve voltar para Meca para fazer oração, e eles dizem que esse versículo depois foi cancelado. Mas isso não é o caso. Em primeiro lugar, devemos entender que aqui o Deus Todo-Poderoso está falando dos judeus, dos cristãos, e como deve estabelecer a paz, como deve estabelecer, como os muçulmanos devem agir. E de repente ele não vai começar a falar de Qibla. Qibla quer dizer onde voltar para fazer oração. E depois também não era apropriado falar, por um lado, Deus Todo-Poderoso está falando de mesquita, em que todo muçulmano reúne, juntem para fazer oração num sentido, e depois de repente falar que cada um pode virar de qualquer sentido que ele quiser. Porque quando falamos de mesquita, cada um deve voltar para a Qibla, para a Kaaba, para a Meca, né? E assim todo mundo fica unido, né? Você pode imaginar se todo mundo vai na mesquita e um está virado para o Oriente, outro virado para o Ocidente fazendo sua oração, vai ser uma bagunça, né? Então aqui Deus não está falando de Qibla, não está falando de que a pessoa deve virar para Kaaba, mas sim Deus está dizendo, como Deus estava aqui mencionando nos versículos anteriores, que os muçulmanos devem agir justamente, não devem pensar que se eles vão deixar de entrar o outro povo na mesquita, eles vão perder alguma coisa, não. Mas Deus disse que valillahi al-mashriq wal-maghrib, que tudo que é no Oriente e no Ocidente, que tudo que está no mundo pertence a Allah. Então Deus tem todo o poder de levar a riqueza de um povo e dividir no outro povo e distribuir no outro povo. Então Deus está prometendo para os muçulmanos, né, que se eles tivessem sempre boa intenção, se eles tivessem sempre quer dizer que se você, onde quiser, se você voltar para Deus, para a face de Allah, então você vai encontrar sempre Deus no seu lado, mesmo que você for no Oriente ou no Ocidente. Tem que ter sempre a boa intenção, tem que ter sempre Deus nos seus, frente dos seus olhos. E nesse caso, Deus não vai deixar de ficar no seu lado. Inna Allah wasi'un alim, quer dizer que Allah é tudo bondoso, Allah é bondoso e tudo conhecedor. E eles dizem, Allah tomou um filho para si próprio, sagrado ele seja, de mais a mais, tudo o que há nos céus e na terra, a ele pertence, a ele todos são obedientes. Aqui, mais uma vez, está falando sobre os cristãos, dizendo que há pessoas que dizem que Deus tomou um filho. O Sagrado Alcorão fala que ele seja sagrado, ele seja glorificado,
ele é sagrado disso, que ele dê luz a uma pessoa, ao seu filho. Porque, em primeiro lugar, devemos entender que o filho, quando falamos que ele deu à luz um filho, quer dizer que ele passou suas qualidades para ele. Quer dizer que, além de Deus Todo-Poderoso, o filho também pode tornar como Deus, porque ele também pegou as qualidades de Deus. E isso é contra a unicidade de Deus. E outro lado também, nós vemos que gerar o filho é uma coisa que demonstra a fraqueza do ser humano. Por quê? Nós vemos que uma pessoa, a pessoa não fica para permanente, não fica eterno. E como a pessoa não fica eterno, então ele precisa de alternativo. Ele precisa que ele gere um alternativo, uma nova geração que possa substituir a ele. Mas as coisas que são não as coisas que não deixarão no seu lugar, ou que não precisam, ou que podem fazer todo o seu trabalho, não precisam de dar luz aos seus filhos, ou não precisam de uma substituição. Por exemplo, vou dar o exemplo. No caso dos reis, eles precisam de um filho para que ele, a reinado possa ser transformado, transferido para os seus filhos. Ou às vezes quando os reis precisam de um soldado mais fiel que possa lutar no campo de batalha, eles mandam seu próprio filho, porque eles têm mais confiança. Mas no caso de Deus, ele é todo poderoso. Ele é omnipotente. Ele pode fazer tudo. Se nós vamos falar que ele gerou o filho, isso demonstra a fraqueza do próprio Deus Todo-Poderoso. E, por outro lado, demonstra que ele precisava de um alternativo que poderia substituir a ele. Mas as coisas que não precisam de substituição são coisas que consigam fazer. Por exemplo, no caso do sol, nós sabemos que todos os dias o sol nasce, nós sabemos que a lua todos os dias nasce. Eles vão fazer os seus trabalhos que foi dado a ele. Então, eles não precisam de dar luz, não precisam de gerar filhos, porque eles são suficientes para fazer o seu trabalho. De mesma forma, Deus Todo-Poderoso é suficiente e é eterno e é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho. Ele não precisa de um filho para que ele possa aderir aos ao seu reinado, aos seus poderes. Porque Deus é eterno, nunca morrerá, nem foi gerado, nem vai gerar, e ele é omnipotente. Ele tem tudo o controle no mundo, né? E depois Deus diz que, de mais a mais, tudo que há nos céus e na terra a ele pertence. Não tem como alguém fazer rebelde no reinado dele, porque ele criou todo mundo, ele tem todo o controle. Ele não tem medo que vai perder vai perder o seu reinado, não. Nos casos de reis, eles têm medo que podem perder o reinado, a qualquer momento pode atacar outro rei e tirar a terra deles. Mas no caso de Deus, ele é Senhor dos céus e da terra. Ele não precisa que alguém seja substituído por ele, ou alguém que o filho ou qualquer pessoa que possa ajudar a ele. E quando falamos que ele gerou o filho, isso quer dizer que ele demonstrou uma fraqueza. Mas dizemos que todas, como aqui disse no versículo, na última parte, a ele todas são obedientes. Todas as coisas são obedientes a ele. Então, ele não precisa de uma pessoa, um filho que for gerado dele. Ele é originador dos céus e da terra. Quando ele decreta uma coisa, ele apenas lhe diz, seja, e a coisa é. Então, ele não precisa precisa de
uma pessoa que possa transmitir a mensagem dele, ou ele não precisa que alguém que possa substituir a ele. Ele só precisa dizer uma coisa, seja, e a coisa é. E os que não têm conhecimento dizem, por que não nos fala Allah? Ou um sinal dele nos vem. Do mesmo modo, disseram aqueles que antes deles eram semelhantes no seu dizer. Seus corações se assemelham, nós certamente temos feito os sinais claros para um povo que crê firmemente. Aqui Deus está falando sobre os descrentes, sobre os inimigos, que dizem que por que Allah não falou conosco? Por que ele falou com você? Eles estão falando com o profeta, dizendo, por que Deus não mandou revelação para nós? E mandou para você. E sim, agora se ele mandou para você, e você não está, a gente não está acreditando, então por que não vem um sinal dele? Aqui, o sinal quer dizer um tormento, um castigo. Eles estão pedindo um tormento, eles estão dizendo, então se você era verdadeiro, se você diz que você foi mandado por Deus, então por que não, a gente está negando, a gente não está aceitando? Por que não vem um tormento? Por que não vem um sinal? E Deus diz que cada vez que um profeta foi enviado para o povo, a reação do povo era semelhante. As pessoas sempre disseram as mesmas coisas. Que por que não mandou, em primeiro lugar, por que não mandou para nós? E em segundo lugar, por que não vem um tormento para nós? Deus disse, nós te enviamos com a verdade como um portador de boas novas e um avisador. Deus disse que, em primeiro lugar, nós demos verdade a você. Nós enviamos a você o profeta com verdade. São 3 níveis que Deus mencionou aqui nesse versículo. Em primeiro lugar, Deus disse que nós mandamos você com veracidade, com verdade. E em segundo lugar, o segundo nível é que você é portador de boas novas. Você dá boas novas às pessoas que aceitem, que seguem você. E o terceiro nível é que você é avisador para aqueles que neguem a você, para aqueles que não aceitem seus ensinamentos. E depois ele diz, e tu não serás perguntado sobre os internados do inferno. Isso é regra geral. O profeta não é responsável pelas ações que o povo faz. O profeta é enviado só para transmitir a mensagem de Deus, para mostrar com a prática que isso deve ser feito assim, mas não é responsável. Se alguém aceita, aceita por ele mesmo. Se alguém nega e não aceita, não segue, ele faz isso para ele mesmo. E os judeus, de modo algum, ficarão satisfeitos contigo, nem os cristãos, a não ser que tu sigas o seu credo, a sua religião. Diz certo, a guia de Allah é a única guia, e se tu seguires seus perversos desejos, depois do conhecimento que a ti veio, tu não terás de Allah nem amigo, nem quem te ajude. Aqui Deus está falando falando para o povo muçulmano, não para o santo profeta. Ele está dizendo que mesmo os judeus e os cristãos não vão ficar satisfeitos até que você seguir a religião deles. Então, você deve seguir a guia que chegou até você, por Deus Todo-Poderoso. E deve, se você começar a seguir, mesmo conhecendo a verdade que chegou até você, se você começar a seguir outro povo, então você não vai ter nenhum amigo e nenhuma pessoa que possa te ajudar. E o último versículo do 122, Deus diz, aqueles a quem nós demos o livro, seguem-no como ele deve ser seguido. São estes que creem no que lá se contém, e quem quer que não creia no que lá se contém, esses são os que têm a perder. Então, nesse versículo, Deus disse que quem segue
o livro, a palavra de Deus corretamente, certamente, e recitem essa palavra, são eles que creem em Deus. E quem não acreditar nessas palavras, são eles que vão perder. São eles que vão fazer mal para eles mesmos. Não vão fazer mal a nenhum, a outras pessoas. جزاكم الله تعالى اللهم صل على محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد